Olá, eu sou a Natália e hoje eu vim falar com você sobre mudanças de hábito e o que a gente tem que fazer para consegui-las. Eu sei que esse é um assunto chato, que às vezes a gente foge desse assunto, mas a gente precisa encará-lo se a gente quer alcançar os nossos objetivos. Inicialmente eu quero contar que eu estou fazendo um curso de produtividade e nos primeiros contatos o orientador nos perguntou o que nós estávamos dispostos a abrir mão para alcançar a nossa produtividade, no caso. Nós achamos muito estranho e nós começamos a falar: eu estou pronto para usar uma agenda, ou eu vou fazer uma lista de metas diárias. Ele disse: ok, isso é muito bom, mas eu quero saber o que vocês vão abrir mão, o que vocês vão deixar de fazer para alcançar, porque seguiu ele falando que muitas vezes o problema não é o que a gente tem que fazer, o problema é o que a gente tem que deixar de fazer para, por exemplo, no curso sobrar tempo e ser produtivo. Eu fiquei bem encucada com essa ideia de o que não pode mais fazer e comecei a pensar bastante e eu acho que isso se aplica ao emagrecimento também. Vamos seguir, eu chego lá. Por exemplo, se eu quero 2 ou 3 vezes por semana ir na academia ou praticar algum exercício físico, provavelmente eu tenho atividades já ao longo de todo o meu dia. Eu não tenho 1 ou 2 horas por dia que eu fico olhando a parede. Mesmo se eu ficasse, vou ter que parar de olhar a parede para ir para academia. Mas o que geralmente a gente faz, o que é? Ficar com os filhos, ficar com o marido, assistir um programa legal na televisão, jogar no computador, e a gente vai ter que abrir mão dessas nossas atividades que são prazerosas para ir para academia. Com a alimentação é a mesma coisa. Às vezes o problema de uma dieta, num regime, não é ter que comer frutas e saladas, que em geral são bem saborosas. O problema é a gente deixar de comer a pizza, tomar o vinho, comer bauru. Tem bauru na cidade de vocês? Na minha cidade tem. Ai, que saudade de comer bauru. Bom, voltando. Se vocês olharem no meu perfil aqui no clube, vocês vão ver, pelo menos hoje, 2 de novembro de 2012, ele deve dizer alguma coisa do tipo: eu quero emagrecer, mas eu não faço nenhuma atividade e não tenho nenhuma restrição, nem não sigo nenhuma dieta. Esse é o meu perfil. Quando eu tava digitando ele, eu tava pensando: Natália, como é que tu queres emagrecer desse jeito se tu não tá fazendo nada? Alguma coisa na tua vida tu vai ter que mudar, vai ter que aceitar mudar pra conseguir emagrecer. Tu não vai emagrecer parado. Bom, e por que eu ainda não comecei a fazer essas coisas? Tem um outro vídeo que eu conto que eu já tentei quase de tudo, digamos assim. Eu já tentei pilates, já tentei hidroginástica, academia, já tentei correr em casa, dentro de casa, já tentei correr no parque. Academia mesmo, 4 vezes eu comecei, 4 vezes eu larguei 15 dias depois. Pensando nesse meu histórico, eu vejo que eu acabei desistindo porque eu não estava pronta. Eu não estava pronta para mudar a minha vida, para abrir mão de alguma coisa do meu dia a dia para encaixar essas atividades. Então, antes de eu começar uma coisa nova, eu quero estar bem certa de que eu estou comprometida com isso, para eu não acabar desistindo logo depois e para eu não me frustrar mais uma vez. O primeiro passo nesse processo é a gente... Só deixa eu puxar aqui a lista. Bom, o primeiro passo nesse processo é acabar com o pensamento mágico, o pensamento de superpoderes, que é aquele pensamento: eu paro de comer quando eu quiser, eu emagreço quando eu quiser. Eu não preciso fazer exercício, ou eu posso comer de tudo e eu vou emagrecer desse jeito. Isso é um pensamento mágico e um pensamento falso. A gente tem que aceitar a vida como ela é, aceitar que nada vem de graça, que para alcançar alguma coisa a gente tem que trabalhar duro por isso. Depois desse passo, o segundo é a gente se perguntar o quanto que a gente quer emagrecer. Eu não estou falando aqui de quantidade de quilos, eu estou falando de que tamanho, quão grande é essa nossa vontade de emagrecer.
porque a gente tem que estar muito firme nisso, porque a gente sabe que o caminho vai ser duro, vai ser de exercício físico, que no início o corpo dói, vai ser de restrição alimentar, que no início pode nos deixar, sei lá, mal-humorados. A gente sabe que o caminho vai ser difícil, então a gente tem que estar bem certos disso. Depois da gente estar bem certos disso, por fim, é só a gente pôr em prática isso. Com toda a persistência do mundo, fazer aquilo que a gente se decidiu, para a gente não se desviar do nosso caminho, do nosso objetivo, porque é assim que a gente chega ao nosso peso ideal, abrindo mão de algumas coisas para alcançar as outras. Do que eu tinha para falar era isso, por enquanto. Eu quero só, antes de encerrar, uma frase que outro dia eu recebi por e-mail, que diz que a felicidade de ser magra é muito maior do que o prazer de comer uma barra de chocolate inteirinha. Eu quero saber agora de vocês, o que vocês acham dessa frase, o que vocês acharam de todo o vídeo, se o que vocês estão dispostas a abrir mão, ou o que vocês já tiveram que abrir mão para alcançar o peso ideal, ou para estar nessa trajetória. Eu aguardo os comentários de vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, clique aqui embaixo, clubedospersistentes.com, conheça o nosso clube e deixe seus comentários por lá. Um abraço!